Saudações! Estamos trazendo 3 casos inéditos no canal. Não deixe de curtir e compartilhar nosso conteúdo. Obrigado! E vamos aos casos. Primeiro caso: a criança no berço. Olá, eu sou a Luciana e o fato que vou contar agora aconteceu comigo há cerca de 4 meses, em 30 de outubro, e foi dentro de minha própria residência. Moro neste apartamento com o meu marido e a minha filha, já há quase um ano, e até então nada de estranho havia acontecido com a gente. Era um domingo à noite e meu marido tinha ido dormir com a nossa filhinha de 1 ano no nosso quarto. Eu estava sem sono e tinha ficado assistindo televisão numa sala que fica de frente para o quartinho da minha filha. Todas as luzes da casa estavam apagadas, somente a TV estava ligada. Eu estava deitada no sofá e de repente eu resolvi me levantar para ir até o meu quarto ver se a minha filha já tinha adormecido, para então colocá-la no seu berço. Quando eu passei em frente à porta do quarto dela, que estava aberta, algo me chamou a atenção para dentro do quarto, como se fosse o suspiro de alguém. Pensando ser a minha filha, que poderia ter sido colocada lá pelo meu marido, imediatamente cheguei na porta do quarto e nem acendi a luz. Quando eu olhei para dentro do berço, que era iluminado apenas pela luz da TV que vinha da sala, eu levei um grande susto. Minhas pernas ficaram bambas e eu quase desmaiei com aquilo que vi. Havia um bebê no berço, mas não era minha filha. Era uma criança menor que ela, muito mais branca, careca e que estava de pé, segurando as grades do berço e olhando para mim. A única reação que eu tive foi a de correr para o meu quarto e procurar minha filha, que, graças a Deus, estava dormindo tranquilamente na cama, abraçada com o pai. Voltei então ao quarto dela, morrendo de medo, mas ainda assim tomei fôlego e acendi a luz. Obviamente, não havia mais nada no berço. Ninguém para quem eu contei acreditou nesse fato. Meu marido até riu de mim, mas eu tenho certeza do que eu vi. Eu não sou louca e nem estava dormindo. Havia sim uma criança no berço da minha filha naquela noite. Até hoje, ouço barulhos estranhos no quarto dela, quando não tem ninguém lá dentro. Vira e mexe, eu encontro objetos em lugares diferentes de onde eu os deixo. E depois do acontecido, uma caixinha de música que ela ganhou de presente está sempre tocando sozinha. E eu ainda não tenho ideia de quem seria aquela criança. Segundo caso, o funcionário exemplar. Oi, meu nome é Miriam, e o caso que irei relatar se deu com a minha tia, irmã do meu pai. Em uma certa época, a minha tia foi trabalhar como faxineira de uma grande empresa corretora de investimentos e finanças. E normalmente, o seu horário de fazer a limpeza era depois do expediente, no início da noite. Em algumas ocasiões, ao limpar uma determinada sala, que era imensa e cheia de mesas de escritório, ela tentava fazer o serviço de maneira silenciosa e rápida, para não incomodar um funcionário que às vezes ficava fazendo serão após o expediente. Ela, durante a faxina, até passava ao lado dele, mas o rapaz não dava nenhuma confiança para ela, como se nem reparasse a sua presença ali, já que continuava concentrado em seu trabalho. Uma vez, conversando com outros empregados da empresa, que trabalhavam no horário normal, ela disse que achava aquele funcionário muito esforçado e dedicado, pois sempre o encontrava trabalhando até mais tarde, e tão focado no serviço que nem notava sua presença. Eles questionaram a minha tia sobre esse funcionário, perguntando como ele era e como se vestia. Ao descrevê-lo, as pessoas que estavam ali
se entreolharam e franziram a testa. A descrição que a minha tia havia fornecido não correspondia à de nenhum funcionário que trabalhava atualmente naquele setor da empresa. Então, uma delas perguntou qual era a mesa da grande sala em que aquele empregado ficava trabalhando. E, ao apontar o local, todos se espantaram e ficaram abismados. Para surpresa geral, era exatamente a mesa de um funcionário que trabalhou naquele mesmo lugar alguns anos atrás. Até a descrição física e o tipo de roupa que ele vestia eram as mesmas. O problema é que ele já havia morrido, e de uma maneira muito trágica, uma vez que havia cometido suicídio. Acho que, de alguma maneira, ele queria continuar fazendo seu serviço. Terceiro caso: chuva de areia. Olá, meu nome é Jorge, e isso que eu vou contar aconteceu uns 38 anos atrás comigo e com minha mãe. Ninguém mais presenciou tal evento no momento exato em que ele ocorreu. Portanto, nós dois somos as únicas testemunhas desse fato. Naquela época, nós morávamos em um município da Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. Habitávamos em um bairro um pouco afastado do centro da cidade, mas mesmo assim já era uma área considerada bem urbanizada e muito movimentada. Em um determinado dia, eu havia chegado da escola e assim que entrei em casa, encontrei minha mãe sentada em frente à sua máquina de costurar, trabalhando. Ela me pediu para esperar um pouco, falando que assim que terminasse o serviço, iria colocar o meu almoço. Então, eu me sentei no chão, perto dessa máquina, e fiquei conversando com a minha mãe. Alguns instantes depois, repentinamente, algo fantástico aconteceu. Um evento que eu nunca vou me esquecer. Começou a cair areia do céu. Sim, e era um tipo de areia de praia. Uma areia linda, limpa e pura. Hoje, eu sei que aquela areia era do tipo monazítica, uma variedade rara que poucas praias do Brasil possuem. Ela é até considerada um material terapêutico e medicinal. Eu me levantei e fui correndo com a minha mãe para a varanda da casa. Depois, nós olhamos na direção do telhado, olhamos a rua e até sondamos os quintais dos vizinhos. E não encontramos nenhum sinal da origem daquela chuva estranha. Nossa localidade era pavimentada e não existia nenhuma rua ou viaduto que passasse próximo ou por cima de nossa residência. Não tinha nada que justificasse aqueles grãos de areia descendo do céu. E o mais curioso é que ela caía de maneira que ia formando montículos, como se fossem pequenas pirâmides. Até hoje, minha mãe não gosta muito de falar sobre isso e evita o assunto. Mas eu resolvi contar aqui no canal por achar que fosse algo, no mínimo, muito curioso. Atualmente, estou com 52 anos, mas me lembro desse episódio como se tivesse acontecido ontem, pois foi um momento marcante na minha vida. De onde teria vindo aquela areia que caía do céu? Será que de uma outra época ou dimensão? Acho que eu nunca irei descobrir. E esse foi o vídeo de hoje, trazendo 3 casos inéditos no canal. Qual deles foi o seu preferido? Deixe a resposta aqui embaixo, assim como suas sugestões, opiniões ou críticas, pois esse canal foi feito para você. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu super like no vídeo. Muito obrigado por você estar aqui. Eu sou o André Souza e me despeço com um forte abraço. Até o próximo vídeo do canal Casos para Ouvir no Escuro.